Que livro você gostaria de indicar aos nossos espectadores neste programa, Juliana? Bom, até em face, né, do nosso tema, né, que nós tratamos hoje, e por ser uma obra central para pensar o Brasil, eu recomendo a obra Crise e Golpe, de Alisson Mascaro, que é uma obra fundamental para que nós entendamos toda essa tragédia de crise do capitalismo, de crise brasileira, entender o momento histórico, né, no qual nós estamos inseridos, no Brasil, na formação social brasileira, o capitalismo pós-fordista, e os golpes, né, que se sucedem na história brasileira, e como sair desse círculo vicioso. E, em alguma medida, Brasil sob escombros, com um texto de Alisson Mascaro também, que traz, bem complementar as reflexões, trazendo para a questão eminentemente 2023. Mas crise e golpe não tem como, para mim, pelo que eu pesquiso já há anos, né, sobre a questão do Brasil, a questão do entendimento das instituições, enfim, no campo do direito, filosofia do direito, essa obra é fundamental e incontornável. Quer entender a questão do que se passou no golpe no Brasil, a crise brasileira, leia Crise e Golpe, de Alisson Mascaro, também uma publicação da Boitempo, é uma obra incontornável. E filme ou série que você gostaria de indicar? Bom, o fascismo de todos os dias, né? O fascismo de todos os dias é um filme, é um documentário soviético muito relevante, que mostra os horrores do fascismo, a ascensão, né, do nazifascismo, toda aquela tragédia que se abateu no mundo, e é algo muito importante porque a extrema-direita, de maneira perversa e falaciosa, e uma extrema-direita que apregou a cloroquina no campo das ciências biológicas, é a mesma extrema-direita que busca associar socialismo e fascismo, que na realidade são coisas antagônicas. Na realidade, a luta socialista é uma luta eminentemente antifascista, porque o fascismo é produto do capitalismo, é uma das margens possíveis do capitalismo. O capitalismo não é estruturalmente democrático. O capitalismo, ele permite o fascismo. Ele se compraz com o fascismo. A burguesia não tem pudores em se aliar ao fascismo, como nós observamos no que ocorreu na história do mundo. E a crítica que o cinema soviético, né, um documentário muito relevante, traz para nós, extremamente atual, retratando a tragédia daquele momento com muita fidelidade e demonstrando, né, a perspectiva. Claro que nós sabemos dos limites do modelo soviético, mas em que nada se aproximava de qualquer perspectiva fascista. Pelo contrário, né, foram os soviéticos, o Exército Vermelho, que derrota os nazistas. Né? Então, nós temos, que conhecer essa questão da história para justamente fazer justiça ao que ocorreu historicamente e também conhecer a história, compreender o que se passou, para que isso não se repita no nosso presente, nesse presente tão conturbado que vivenciamos hoje. Onde é possível achar esse... Olha, ele tem DVD, acredito que alguma plataforma eventualmente tenha, mas ele tem em DVD, ele está disponível aí. Facilmente encontrável. Facilmente encontrável. Valério, que livro, além do seu, você gostaria de indicar para os nossos espectadores? Eu estou indicando o livro do Carlos Zacarias, Os Impasses da Estratégia. Os comunistas, o antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 36-48. Acabou de sair da segunda edição, esgotou a primeira edição. Eu escrevi o prefácio da primeira edição, a Marli Viana escreveu o prefácio da segunda edição. O Zacarias é um historiador profissional, é professor na Universidade Federal da Bahia, colabora regularmente com a imprensa local, com o Jornal à Tarde, escreve com muita leveza. É um livro de história para entendermos o Brasil entre 36 e 48, ou seja, depois da derrota de 35, a instalação do Estado Novo, a ditadura, o período ditatorial, né, semifascista do Vargas, e a grande virada, né, a derrota do nazifascismo, a entrada do Brasil na guerra, a derrota do nazifascismo, a queda do governo Vargas, e vai até a ilegalização
do Partido Comunista. A maioria das pessoas não sabe, entre 48 e 64, o Partido Comunista e toda a esquerda radical era proibida no Brasil, não tinha existência legal, só podia ter uma militância dissimulada, semi-legal. É um livro muito sério e de leitura saborosa. Então... Esse é o livro. Ele foi editado pela editora lá da Universidade da Bahia. Tá. E filme ou série? Olha, filme, eu vou te ser sincero, eu tenho que fazer uma confissão em público. Não tenho ido muito ao cinema. São as circunstâncias da pandemia, eu imagino. Também são as circunstâncias do que é hoje a oferta de filmes. Eu vou te contar uma história. Na quinta-feira, eu aqui em casa, eu e a Su, nós paramos de trabalhar, porque nós somos muito disciplinados. Ela veio aqui na porta do meu escritório e fez aquela cara que eu já sei que é levanta e anda. E imediatamente, não precisou dizer uma palavra, e ela disse, nós vamos ao cinema. Saímos, eram 6 da tarde, fomos ao cinema, são 10 salas, só havia um filme que nós podíamos ver, que era A Baleia, e só tinha um horário, e o horário já tinha passado. Era às 5h20, nós chegamos lá, já eram quase 7 horas da noite. Então, você veja, são 10 salas, cada sala tem mais de 5 horários, são 50 horários. Tinha um horário, um filme, que era A Baleia, que eu tinha algum interesse em assistir. O que eram os outros filmes? Eram todos filmes para jovens e adolescentes. Então, também é difícil. É a pandemia, é talvez o fato de que, vou ser sincero, os anos são implacáveis, mas... eu imagino que eu posso dizer que eu e a Su estamos, enfim, caminhando para os 70 anos com dignidade, mas não é fácil. Então, eu vou recomendar o último filme que eu realmente gostei, que creio que impactou bastante a esquerda brasileira, que é 1975. É um filme argentino sobre a transição da ditadura para o regime democrático eleitoral. É uma grande obra de arte, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Tem um roteiro brilhante, o filme é emocionante, portanto, não é um documentário, é uma dramatização de uma narrativa histórica feita em altíssimo nível e eu recomendo vivamente. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda, qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Legal. É sempre difícil responder isso, né, rapaz? Às vezes eu fico pensando que livro mesmo que eu estou lendo hoje, tem uns 17 livros que eu estou lendo, estão todos aqui nas minhas mesas. E tem, sem falar literatura, que eu começo a ler aqui, mas eu leio mesmo para valer quando eu vou para a praia, que eu sou capaz de ler 10 dias, 10 filmes, 10 livros de literatura, né? Ler e reler em um mês, quando eu consigo parar um mês para trabalhar. Mas se eu tivesse que indicar um filme, vou da minha memória recente. Eu estava com a televisão ligada esses dias, né? E comecei a ver um filme. Eu falei, meu Deus, eu não assisti esse negócio. Como é que eu não assisti isso? Em Guerra, em homenagem à luta da França hoje. É um filme duro, triste. O resultado é uma derrota da classe trabalhadora, tá certo? Mas mostra que a dignidade do trabalho se estampa magistralmente na última cena desse filme, que, salvo engano meu, eu acho que ele é baseado num fato real. Eu me lembro de ter lido na imprensa francesa, 4, 5 anos atrás, que um trabalhador tinha se imolado, ele se foi em frente da empresa, que demitiu todo mundo, tá certo? É esse personagem que está no meio de camisa vermelha, aquele é o personagem, naturalmente. E eles jogam um balde de querosene dentro dele e se mata em frente à empresa. Quer dizer, a empresa passou a ser objeto do repúdio geral. Nós estamos tendo uma luta na França, que eu espero que o resultado não seja esse, seja outro, né? Que a gente consiga arrebentar esse governo. Nós estamos numa tragédia, né? O governo neoliberal ou fascista? Então, a gente consegue derrotar o fascista e vem o neoliberal e joga suas garras, né? Mas eu cito esse. E ontem, eu lendo aqui, a gente acorda muito de noite, né? Eu durmo tarde, eu lendo, acordei, vi televisão e assisti de novo 2 dias e uma noite. Também em francês, bonito. Agora, esse Em Guerra está em que plataforma?
Ah, menina, eu não sei, porque eu não tenho. Eu assisti numa dessas aí, não sei se foi no Cult, um desses que eu tenho os canais liberados aqui, que eu não tenho nenhuma dessas plataformas de streaming, mas eu vi no. Eu acho que foi no Cult. Um dos meninos aí certamente vai achar, tá certo? Tá bem. Eu quero, se eu fosse citar então, esses 2 dias e uma noite é muito bonito. Além do Em Guerra, o 2 dias. E uma noite. Porque eu assisti essa madrugada, eu revi de novo. É a luta de trabalhadores precarizados da França de uma empresa de trabalho intermitente. Sabe, acabou o contrato e a luta é pela preservação do trabalho dessa personagem, que é uma das operárias. Fica aqui por causa da França. A propósito disso, eu não sei se eu falei aqui, acho que eu falei durante a coisa, mas se quem puder firmar e assinar o documento contra a terceirização e pela regulamentação do trabalho, ajudar aqui, porque eu acho que é uma batalha importante. Nós temos que ter uma posição. Né? Não tem empresa terceirizada, não tem nenhuma grande empresa que aceita ser cooperativa, dividida. Só a classe trabalhadora que aceita ser fragmentada. Bom, livro eu citaria 2, tá certo? Que eu terminei de ler. Um eu co-organizei, mas não é meu, por isso que eu vou citar. O outro eu li. Eu acabei de ler agora, esse mês, esse livro do Marcelo Musto, Repensar Marx e o Marxismo. É muito bacana esse livro, e ele é escrito muito para os jovens, né? Que acham que o marxismo é velharia, que o Marx não responde questões cruciais. Então, não significa nem concordância com o conjunto do livro. Marcelo Musto é um grande investigador da geração jovem, é o melhor da obra do Marx que eu conheço no cenário internacional, né? Mas o livro é muito interessante. E ainda como incentivo do estudo, eu tinha um projeto, viu, Breno, desde a década de 70, de publicar 2 textos do Marx no Brasil, que já tinham sido publicados, mas um deles com uma tradução do espanhol e o outro deles com uma tradução do francês. E esta vontade se efetivou no ano passado, na coleção Marx e Engels. Eu propus a Ivana, ela topou, convidei o Murilo Vanderlan para fazer comigo. Publicamos o capítulo 6º inédito do Marx, que é um texto espetacular pela atualidade e importância dele, e contra a minha vontade, mas a decisão é da editora, minha amiga, e do editor da coleção. Este capítulo 6º tem como um apêndice a enquete operária do Marx. É a primeira vez que a enquete operária foi publicada no Brasil em inglês, que o Marx escreveu em inglês. Ela tem uma belíssima tradução do francês, que não é nem tradução, vou explicar por que uma publicação aqui, tradução do português, do francês, porque esse texto do Marx foi publicado em 1880 num jornal francês, mas o Marx não o escreveu em francês. E nós, Murilo e eu, fizemos uma apresentação densa, tá certo? Mostrando, saiu até, eu acabei de ver esses dias num desses sites que fazem a antecipação dos livros, a enquete operária, o Marx fez 100 questões, foi adicionado mais 1 ou 2, quase não houve resposta. A classe operária não tem tempo de responder 100 questões, mas é espetacular para quem quiser saber como é que se faz pesquisa operária. E esse texto inspira a minha pesquisa desde quando eu li. Foi um curso que eu tive aqui com Michel Thiolan, na Unicamp, um jovem francês, professor de Sociologia do Trabalho, que foi quem publicou no Brasil a tradução a partir do francês. Então, eu cito esses 2 livros como incentivo ao estudo. Eu queria lembrar um de literatura, mas agora me apago. Eu preciso olhar lá na minha sala os 3 ou 4 livros de literatura que eu estou lendo, mas eu fico com esses 2, que eu acho que são livros que eu terminei. Um, eu participei da elaboração deles, conheço bem, e o outro, do Marcelo Musto, me agradou muito para ajudar a juventude a saber que o Marx foi um autor genial, tá certo? E nesse sentido, enquanto genial e sem nenhuma laudatoriedade, é um autor eterno. Enquanto existir capitalismo, é um autor que se eternizou. E quem não acha que é assim, vai ler para aprender, e eu tenho esperança que um dia possa entender o que eu estou falando. Um abraço. Não é o caso aqui dos nossos ouvintes. Professora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Um livro que eu li esse ano, fabuloso, recente. Li outros, mas esse em especial me marca bastante. É a biografia mais recente do Keynes, O Preço da Paz.
Dinheiro, Democracia e a Vida do John Maynard Keynes. É um livro que merece exatamente isso. Merece ser lido por todos nós, porque pega o tempo de vida do Keynes, mas também o tempo posterior. O Keynes, ele mostra a necessidade de o Estado regular a economia. O mercado não se autorregula. O mercado não entrega essa prosperidade que promete, pelo contrário, a crise de 2008, a própria crise agora da explosão da desigualdade no pós-pandemia mostra muito bem. A ideia de um capitalismo regulado pelo mercado, aliás, de um capitalismo regulado pelo Estado, é da estrutura do Estado de bem-estar social. E esse livro, em especial, me interessa bastante, ele é um livro fabuloso, porque ele vai ver como também, do outro lado, os neoliberais, Hayek, mesmo Friedman, e quem os sucederam, os governos nos Estados Unidos, no Reino Unido, que implementaram essa agenda de ampliar a participação no mercado, como eles disputaram ideias. Breno, o momento é de disputar ideias. A gente não pode abdicar cotidianamente de fazer esse tensionamento de ideias. Esse é um livro fabuloso para falar de qual é o papel do Estado, qual é o tensionamento com o mercado, a crise das lojas americanas, né? A crise das lojas americanas mostra bem aqui no Brasil que o mercado não se autorregula, que o mercado não é capaz de entregar a estabilidade que promete, que, pelo contrário, entrega mais desigualdade, mais conflito, mais, inclusive, pressão inflacionária. Ele vai se retroalimentando numa espiral de especulação que não aceita tributação, não aceita nenhum controle. Então, esse é um livro bom para a gente pensar como o século XX passou por duas grandes guerras. Grande parte dos motivos que ensejaram as guerras é, inclusive, essa propensão do mercado especulativo a ser potencialmente autodestrutivo, e também pensar como a China é uma alternativa, embora, claro, com todos os seus tensionamentos de um regime autocrático, mas como a China consegue fazer um contraponto, exatamente porque o Estado tem um papel de planejar a ideia de prosperidade compartilhada. Aqui nesse livro do debate keynesiano, me parece de novo a retomada do papel do Estado. Qual é o papel do Estado regulador do mercado? A ideia de capitalismo organizado, a ideia de o pós-Segunda Guerra Mundial, no pós-pandemia, pode ser revisitado cada vez mais para a gente voltar a falar de infraestrutura humana, economia do cuidado, saúde e educação públicas, a economia do ponto de vista ambientalmente sustentável. O que a gente quer ser nos próximos 4 anos? Esse é um livro que vale muito a pena ler e recomendo fortemente. Sobre filmes e séries... Bom, série eu não assisto. Uma perguntinha provocativa, Hélida. O Eric Hobsbawm, historiador britânico, ele chegou a dizer que o principal fator de impulso do modelo keynesiano tinha deixado de existir em dezembro de 91, que era o Exército Vermelho. Por isso que agora a China assumindo a disputa... E eu estou feliz, sabe, de uma certa forma, Breno, porque, veja, a hegemonia do dólar como moeda de referência internacional começa a ser colocada em contraste. A China, sendo a segunda economia, e, ao mesmo tempo, o tensionamento dos BRICS, eventualmente usando moedas alternativas, suas próprias moedas, como uma unidade de conta alternativa ao dólar, ajudaria a fazer exatamente aquilo que a União Soviética era. É preciso aproveitar esse contraste. O Hobson veio muitas vezes ao Brasil, me lembro, ele era um irônico, né, como costumam ser aqueles velhos britânicos, ele dizia, o maior aliado de Keynes chamava-se Stalin. Sem Stalin, o keynesianismo não teria tido o sucesso que teve durante 30 anos. Mas é exatamente nesse sentido que eu acho que cabe bem no pós-pandemia, já que a gente usou a analogia com a guerra, né? De novo, foi oportuno termos um orçamento de guerra e é necessário um orçamento de pós-guerra. Já que a China constrange os Estados Unidos e mostra que o mundo não é unívoco, não tem aquele fim da história, pelo contrário, o mercado não se autorregula, a crise de 2008 é uma prova disso, a crise das lojas americanas no Brasil é uma prova disso, o mercado é predatório, ele é tendente, sim, a ser ele próprio desequilibrado, a gerar sua autodestruição, Keynes se faz de novo necessário, devemos voltar a ele. E essa biografia é brilhante, atual, retoma inclusive o período pós-keynesiano,
a implementação nos Estados Unidos, a disputa de ideias. Eu realmente recomendo como um livro brilhante, um livro belíssimo, muito aplicável ao debate no Brasil desse novo arcabouço fiscal. Sobre filmes, já que eu disse que eu não vejo séries, né? Essa coisa de vício de telas, né? Eu evito ficar me prendendo muito, mas filmes tem três, na verdade, se me permite exceder até o tempo, que eu recomendo fortemente para pensar o debate no Brasil, mas também o debate no mundo. Inclusive da crise do estado de bem-estar social no Reino Unido. Você Não Estava Aqui, inclusive para pensar a uberização, essa precarização das relações de trabalho, essa faxinização, né? A emenda constitucional dos direitos das empregadas domésticas, agora recentemente completou 10 anos, e a gente só tem 1/3 das empregadas domésticas com direitos trabalhistas reconhecidos, os aplicativos que exploram os trabalhadores. Esse filme é muito interessante porque, inclusive, esse trabalhador de aplicativo, de uma van para entrega de itens, ele é orientado no primeiro dia de trabalho a levar uma garrafa PET, uma garrafa de água PET, para fazer urina na garrafa, para fazer xixi na garrafa, porque não tinha tempo sequer para ir ao banheiro. Não tinha tempo para cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua própria saúde. Ou seja, todo o debate de reforma previdenciária, de que é caro pagar a aposentadoria, proteção ao trabalhador em caso de doença, de morte, deixar pensão para os seus familiares, nesse filme mostra bem que não é um problema reduzido ao Brasil, não é um problema adstrito à nossa realidade latino-americana. Também se dá no centro do mundo, inclusive no Reino Unido, mostrando bem o desafio que é ter uma tributação progressiva, uma tributação consonante com os direitos sociais. Outro filme que recomendo dessa mesma perspectiva, fabuloso, é Eu, Daniel Blake, que vai trazer exatamente o conflito... Também do Ken Loach. Fabuloso, no mesmo diretor, fabuloso. Desculpa, né? Assim, mas são filmes centrais para o debate. Eu gosto muito do Ken Loach, sou um fã. O Daniel Blake vai fazer o debate também do acesso a benefícios sociais, do sistema de saúde, do sistema de previdência, bem a reflexão que fizemos há pouco sobre o SUS, mas também sobre o regime geral de previdência social, INSS, né? Essa fila de espera, essa forma de você fazer um controle de boca do caixa, estabelecendo requisitos absurdos. E o último filme, para a gente colocar o guiso no pescoço do gato, né, do mercado financeiro, dos juros altos, é o documentário Inside Job, sobre a crise de 2008, no centro do capitalismo mundial dos Estados Unidos, mostrando que a corrupção não é um problema específico. A minha netinha aparecendo aqui. No centro do capitalismo mundial, a corrupção não é um problema do Estado. A corrupção privada do capital financeiro esse filme mostra bem a captura das instituições, a captura dos analistas econômicos. Breno, esse filme mostra bem o quanto professores renomados das melhores universidades americanas são muito bem pagos para falar esse tipo de tese enviesada de austeridade expansionista, essa bobagem de prometer ajuste fiscal apenas sobre despesa primária, esse tipo de debate enviesado que ainda tem lugar no Brasil. Então, esse é um outro filme que recomendo fortemente. Bom, Luz, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Aliás, antes, você está contente com a saída do Cuca? Você que é um corintiano... Eu tô, Breno. Vou te dizer assim... porque, cara, assim, uma acusação de estupro com condenação, como foi no caso dele, isso não pode ser naturalizado, não pode ser normalizado num clube como o Corinthians, que, aliás, o Corinthians é campeão um ano após outro do futebol feminino, é um clube pioneiro no futebol feminino, tem lá o lema utilizar de respeito às minas. Então, acho que a pressão foi tão forte, justamente por essa característica do Corinthians, que talvez não encontrasse em outro clube, que a saída foi inevitável. Se ele tivesse sido condenado, cumprido pena, ele deveria ter direito a uma segunda chance e poderia ser técnico do Corinthians?
acho que tem duas coisas aí. Assim, quem cumpre pena, ninguém, depois que cumpriu pena, tem que ser estigmatizado pela sociedade e tal. Ali teve um problema em relação ao cumprimento de pena. Não cumpriu. A segunda coisa é que, cara, uma função como essa, ser técnico, é objeto de admiração, é objeto de... Tem muita coisa envolvida. Então, eu acho que não é um emprego normal. Tá? Isso precisaria ser considerado também nesse caso, a título de exemplo. Vamos lá. Livro, filme, série? Livro. Eu até tinha me perguntado mais cedo, o Breno vai pedir para você indicar um livro. E eu pensei, um livro que eu estou agora relendo pela terceira vez, do saudoso Lúcio Kovarik, que é a Espoliação Urbana. Eu estou lendo agora muita literatura sobre São Paulo, sobre história de São Paulo. Esse livro já tem algumas décadas da sua publicação, acho que hoje só se encontra em sebo, mas é um livro muito bom que conta a formação urbana de São Paulo pela especulação imobiliária, a formação das periferias com o que ele chama de modelo periférico e os loteamentos clandestinos e como se criou essa lógica de exclusão na cidade de São Paulo. E claro, ele usa São Paulo como exemplo, mas é meio que um modelo da forma como as metrópoles brasileiras cresceram. Recomendo muito. A Espoliação Urbana, de Lúcio Kovarik, editado pela Paz e Terra. Filme e série? Série, eu vou indicar uma série, talvez que as pessoas não... Rafael Boulos indicando uma série coreana. Pois é, eu vou indicar uma série coreana que eu estou terminando de assistir junto com a Natália, que é a Queenmaker. Eu não sei se alguém está assistindo, ela é nova na Netflix. Eu estou achando sensacional. Né? Ela assim, mostra... Eu sempre tive muita dificuldade com série coreana, por uma coisa de expressão. Eles se expressam, né? Outra cultura, se expressam de uma forma diferente e tal. Mas eu estou começando a me apegar, e essa em particular, ela mostra um grande conflito entre trabalhadores e poder econômico, e a disputa da prefeitura de Seul a partir de várias artimanhas políticas e da influência dos setores econômicos mais fortes e mais duros no processo político. Recomendo muito. Recomendo muito. Filme. No filme eu não tinha pensado num, mas se tivesse que pensar num de cara aqui, indicaria, assim como o livro, um mais antigo, porque eu reassisti recentemente junto com a minha filha mais velha, O Que Horas Ela Volta. Sabe, ontem foi dia da trabalhadora doméstica, inclusive, a Ediane Maria, que foi empregada doméstica, a primeira doméstica eleita deputada estadual, hoje deputada estadual de São Paulo, foi lá para Brasília junto comigo, participar de eventos e tal. E minha filha está assistindo na escola O Que Horas Ela Volta. Que idade estão as filhas, Boulos? A Sofia, mais velha, tem 13 e a Laura tem 11. E aí, com 13 anos, ela está assistindo e gerou um baita debate. Então, para quem não assistiu, acho que a maioria dos nossos espectadores já devem ter assistido, mas para quem não assistiu, o clássico Que Horas Ela Volta, recomendo muito.